No resenha desta semana, festa em honra a São Sebastião, o primeiro bebê de 2019 nascido na Santa Casa. Inscrições abertas para o processo seletivo do IFET. Reinaugurada a base da polícia no Santo Antônio. No nosso quadro de entrevista, vamos falar de algo um pouco assustador: escorpião. A paróquia de São Sebastião inicia no dia 11 as festividades em honra ao seu padroeiro. Todos os dias, novena e missa às 8 horas da manhã e às 19 horas. No dia 20, dedicado a São Sebastião, missa para os produtores rurais e bênção das sementes às 9 horas. A partir das 10, atividades recreativas para as crianças no átrio da matriz. No início da noite, às 18h30, sai a procissão e depois missa solene de encerramento da festa. Este ano, a reflexão será sobre batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Falar de nascimento é sempre algo muito bom e positivo. O primeiro bebê de 2019 é um menino. Isaac é o nome do bebê, o primeiro deste ano nascido na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Veio ao mundo pesando 3,34 kg e com 53 centímetros. Nasceu às 5h39 do dia 1º de janeiro. Filho do casal Sirlene Pereira e Fabiano Pereira, de Barbacena. Já o último dia do ano de 2018, na obstetrícia da Santa Casa, no quesito nascimento, fechou em dose dupla, com o nascimento de duas meninas gêmeas, filhas de Grace Kelly e Amaury Araújo, também de Barbacena. No ano de 2018, nasceram na Santa Casa de Barbacena mais de 2.400 crianças. Oportunidade. O Instituto Federal de Minas Gerais está com inscrições abertas do processo seletivo para o preenchimento de 42 vagas para técnicos administrativos em educação nas seguintes carreiras: engenheiro, área mecânica, odontológica, técnico de tecnologia da informação, assuntos educacionais e de laboratórios, nas áreas de informáticas e análises clínicas, para técnicos administrativos em educação, nas áreas de música, revisão de texto em braille e tradução e interpretação da linguagem de sinais. E cargo de professor no ensino básico, técnico e tecnológico, dividido nas seguintes áreas: administração, agronomia, bioquímica e biologia geral, direito, enfermagem, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro pelo site concurso.fundaçãocefetminas.org.br. Corpo de Bombeiros realiza sonho de menino de 3 anos. Os ganhadores da promoção da CDL. Veja a seguir. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Existem histórias reais que são de emocionar, como do pequeno Samuel, de 3 anos, um admirador incondicional pelo Corpo de Bombeiros. O amor era tanto que seu desejo era ganhar uma farda no dia do seu aniversário, e foi concretizado. Mas para sua alegria maior, visitou a sede do Corpo de Bombeiros em Barbacena e ainda contou com a presença dos profissionais na festa de seu aniversário. E a decoração não poderia ser outro, de Corpo de Bombeiros. Não podemos deixar de parabenizar estes profissionais do Corpo de Bombeiros que ainda arrumam um tempinho para realizar o desejo de seres tão pequeninos como o do Samuel. CDL realiza sorteio da promoção de Natal. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena, CDL, realizou em sua sede, no início da tarde do dia 29, o tradicional sorteio de prêmios de sua promoção de Natal.
É um momento muito aguardado por aqueles que fizeram suas compras no comércio de Barbacena e algumas cidades da região. Contou com a presença da população, empresários e até mesmo funcionários do comércio. Cada cupom sorteado era devidamente verificado por um grupo de fiscais. Foram sorteados 13 prêmios entre Vale Compras e TVs, e o mais esperado foi do automóvel 0 km, um Fiat Mobi, e a sorteada foi Ana Luísa Pereira da Silva. Segundo a CDL, mais de 260 mil cupons vindos de 128 estabelecimentos credenciados participaram do sorteio. Uma promoção que incentiva o crescimento das vendas, como nos conta seu presidente, Sebastião Conrado Vilela. Sim, essa campanha ela já vem sendo feita há bastante anos atrás e com grande sucesso, e esse ano não foi diferente, mesmo com todas as dificuldades. Isso vem, de uma certa maneira, fortalecer o comércio local e proporcionar aos consumidores beneficiados com essa campanha, e uma divulgação também dos comércios locais. Ganharam os vales compras Joanes Paulos Link, Lucas Matosinho do Carmo, Mariane Becalho de Galho Santos, Gilceia Moreira Nascimento Neves, Marcela Cristina de Oliveira Moreira, Tânia Valéria do Nascimento Gava, Rafaela Aparecida Correia Monjardim Araújo. E quem levou para casa uma TV 32 polegadas foram Romero Tavares Cenas, Maria Nícia Capristano Pereira e Giselene Aparecida da Silva. Já a TV de 43 polegadas ficou para Janete Sueli Seixas. Base da Polícia Militar no bairro Santo Antônio com o novo layout. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. O novo salário mínimo já foi fixado pelo novo presidente em R$ 998, vigente para este ano. A medida foi publicada em edição especial do Diário Oficial da União. O novo valor representa um reajuste de 4,6%. Uma polícia mais próxima da comunidade, com acesso mais fácil e rápido dos moradores em caso de uma emergência. Uma polícia que leva, primeiramente, tranquilidade e segurança a todos. É desta maneira que a Polícia Militar de Barbacena vem atuando em um dos pontos positivos, é a implantação das bases de policiamento em diversos pontos da cidade. Olha, indubitavelmente, quando se instalou aqui a primeira vez, a primeira inauguração do Concept Setor 2, estabelecimento aqui, as instalações, que moralizou muito, o pessoal passou a ter mais respeito um pelo outro, pelo comércio e pelo andamento da comunidade, o segmento da comunidade em si. Então isso aí causou e trouxe muito benefício para a nossa comunidade, entendeu? Muita coisa. Então o pessoal passou a se respeitar e respeitar os outros, seus semelhantes. Melhorou muito, muito. O jogo, por exemplo, que havia ali na pracinha, ali, um jogo de maconha, cocaína e crack. Quando se instalou aqui o Concept, morreu. Tanto é que não existe aquilo mais. É uma das causas principais do efeito causado pelo Concept aqui. Isso daí é muito positivo e é mais uma conquista que a nossa cidade e o nosso bairro consegue, com a ajuda da Polícia Militar, com a ajuda da Prefeitura e com a ajuda do nosso querido pároco, que é o Padre Eudes. Com um novo layout estrutural, a polícia reinaugurou a base do Setor 2, localizada no bairro Santo Antônio. Uma mudança que permitiu um contato mais direto com os moradores. A base do setor vai funcionar inicialmente no bairro Santo Antônio, mas ela atende toda a comunidade do Setor 2, são 11 bairros ao todo. Então essa base ela vai garantir aos moradores da região mais segurança e uma maior proximidade da Polícia Militar com a comunidade. Ela vai funcionar à disposição da comunidade às 24 horas do dia. Nós vamos ter policiais que vão ficar aqui à disposição para registro de ocorrência, além das viaturas que vão ficar em patrulhamento pela cidade. Então vai ser um ambiente de forma que tanto nossos policiais quanto a comunidade tenham um local digno para utilizarem. Isso vai facilitar o acesso da população no caso de busca de apoio da polícia?
Com certeza. Esse espaço aqui é uma forma de descentralizar o serviço policial e trazê-lo mais próximo à comunidade. Em vez da comunidade ter somente o batalhão de polícia militar como referência, ela tem também a base de setor, no caso nosso que é do Santo Antônio, e as outras 3 espalhadas pela cidade. A cerimônia de reinauguração se deu no sábado, dia 29. Uma melhoria moldada a diversas parcerias, principalmente com o setor privado. O evento foi também uma oportunidade de agradecer a estes colaboradores e todos foram homenageados durante a cerimônia. Tenente Coronel Jesus Milagres, comandante da 13ª Região da Polícia Militar, fala do quanto é importante estar mais perto dos moradores com a implantação dessas bases. A ideia é garantir o máximo de atendimento possível para a população do setor 2. A ideia é aproximar a população e a comunidade e essa base de setor possibilita isso, é o local onde o tenente que comanda o setor 2, que dá as diretrizes de policiamento do setor 2, vai trabalhar. Então ele tem a oportunidade de fazer, de elaborar suas diretrizes de policiamento dentro do respectivo setor, ouvindo a comunidade, vivenciando os problemas da comunidade. É importante essa proximidade maior com a comunidade? Claro, a polícia não faz policiamento sem comunidade. Não adianta você achar que polícia foi feita para bandido. Polícia foi feita para cidadão de bem. Polícia foi feita para gerar proteção para as pessoas, para estar próximo, para ser ali um amparo no momento de dificuldade. O cidadão infrator é aquele que a lei vai cuidar dele. O policial apenas o encaminha para as autoridades fazerem o seu papel. Nós temos que pensar que polícia ela foi feita para garantir a segurança das pessoas de bem, que são 99% das pessoas desse país. E aí, dentro desse pressuposto, a gente tem que entender que a comunidade a polícia tem que estar próxima da comunidade e, consequentemente, a comunidade próxima da polícia. Na hora de definirmos um tipo de policiamento, um tipo de operação, de atuação policial, nós temos que ir lá na ponta da linha ouvir as pessoas, perguntar se elas querem aquilo realmente, se é aquilo que interessa para elas, se é aquele problema que está afligindo a sua convivência em comunidade e que a polícia pode fazer alguma coisa para melhorar. Além da base de policiamento no bairro Santo Antônio, foram implantados também no bairro da Penha, próximo à matriz de Nossa Senhora da Penha, e uma outra na área central da cidade, na Praça dos Andradas. No nosso quadro de entrevista desta semana, nós estamos recebendo aqui o Júnior Santos, que é técnico do Laboratório da Vigilância Epidemiológica aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena. Nós vamos falar de um assunto aqui que o ano passado, que é de escorpião. Ano passado nós tivemos aí uma invasão de escorpião na área urbana da cidade, teve 2 vítimas, nada muito grave. E um dado da Secretaria Estadual de Saúde, que refere-se em 45 mil acidentes com animais peçonhentos notificados em Minas Gerais só no ano de 2018, sendo que 66 pessoas morreram. Esses números aumentam em relação ao ano 2017, quando ocorreram cerca de 40 mil casos e 58 óbitos. Agora, a maioria dos acidentes é causados por escorpião. Júnior, obrigado por atender o nosso convite, está aqui no nosso quadro de entrevista. Eu que agradeço o convite, e é um assunto realmente que é pertinente nessa época do ano, né? Infelizmente a gente tem essa proliferação de animais peçonhentos, em especial o escorpião. Na nossa região, que é uma região ainda, que é um clima que fica muito propício, né? Principalmente nessa época do ano que é mais seco, então a gente tem muito espaço verde na cidade, que é onde ele fica, né, geralmente, e acaba que agrava a questão, ou seja, eles invadem a cidade, digamos assim, né, como você mesmo colocou, a invasão da cidade, porque ele encontra aqui situação que é tranquila para ele, né, que são boas para ele, uma situação excelente para ele, que no caso de lixo, enfim, ele encontra aqui o alimento que às vezes ele não tem ou ele encontra onde ele vive lá com muita facilidade. Bom, nós tivemos em Barbacena no segundo semestre do ano passado um pequeno problema com o escorpião na área urbana. Qual foi a região da cidade que teve esses ataques dos escorpiões? A região que nós tivemos esses ataques, que apareceram esses ataques, foi a região lá do bairro Grogotó, aquela região lá, foi no condomínio Borda do Campo, onde foi relatado para a gente. Moradores procuraram a vigilância epidemiológica, explicaram, mostraram sobre a infestação, inclusive eles capturaram
alguns desses escorpiões, levaram para a gente, geralmente eles colocam no álcool, né, e mostram para a gente ver e identificar qual escorpião é esse. E a região foi ali nessa região do bairro Grotó, principalmente ali nesse condomínio, borda do campo ali. Tá, e assim, a vigilância foi lá, qual foi o tipo de escorpião identificado naquela região? O escorpião que foi identificado é um escorpião muito comum na nossa região, que é o escorpião amarelo, popularmente conhecido como escorpião amarelo. É muito fácil ter acidente com ele. Ele realmente, como ele é muito encontrado nessa região, e ali aumentou muito o fato, a população do escorpião naquele local, ele aumentou muito, devido, quando os agentes foram lá fazer a visita e tudo, eles encontraram uma quantidade de lixo muito grande. Então foi onde foi encontrado esses escorpiões, vários exemplares encontrados, inclusive dentro das casas foram encontrados. E lá por ser um condomínio, como são prédios, inclusive foram encontrados escorpiões dentro dos prédios, ou seja, eles têm essa capacidade de ir subindo, né? Então foram encontrados escorpiões também dentro das residências. Bom, isso é um caso preocupante, importante a gente ter todo um cuidado. E qual foi assim, as ações da vigilância para esse combate do escorpião naquela área? A primeira ação, a gente pegou e identificou o escorpião, né? Conversamos com a síndica e com a população lá do condomínio. Fomos com uma equipe para fazer a desinsetização do local, né? Eles fizeram toda a borrifação, né, desse inseticida no local. O pessoal treinado foi fazer esse trabalho. E, ao mesmo tempo, os agentes de endemias também passaram de porta em porta em cada residência lá do condomínio, explicando sobre a questão do escorpião, explicando como que deve se prevenir, o que pode fazer para poder evitar que ele entre na sua casa, o tipo de procedimento que deve ser tomado. Então, todas as residências foram visitadas, todas de porta em porta mesmo, de apartamento em apartamento, e além dessa limpeza toda, porque acabou que nós chegamos lá e além de fazer esse trabalho, nós ajudamos e orientamos a fazer uma limpeza do local, que era onde realmente estava sendo o foco desses escorpiões naquele local. Agora, se eu deparo com um escorpião dentro da minha casa ou do lado de fora, qual que é a minha atitude? A primeira atitude é não tentar pegar o escorpião. Porque muita gente às vezes tenta pegar o escorpião, capturar o escorpião. Às vezes para poder mostrar, enfim, mas é perigoso. Às vezes tem uma criança, enfim. Então evita chegar perto, tenta arrumar alguma coisa, né, uma vassoura. As pessoas usam muito isso, uma vassoura, uma coisa para poder tirar daquele local. E procurar tomar os cuidados dentro da residência. Que, por exemplo, os ralinhos, ele pode ter vindo dentro de um ralo, esses ralinhos que tem no banheiro, na cozinha, vedar esses ralinhos com uma telinha. Embaixo, na fresta que fica embaixo da porta, colocar uma borracha ou colocar aquele espaçador de porta, né, que você coloca embaixo da porta. Não deixar, ao estender as roupas de cama, não deixar ela esbarrando no chão, porque ele pode subir ali. Tomar um cuidado com os sapatos, então assim, eles entram dentro desses calçados, então verificar sempre antes, principalmente quando você tem uma infestação, sempre antes de calçar qualquer calçado que esteja em casa, verificar como que está dentro do calçado. Então, essas são algumas medidas que devem ser tomadas, né? Tomar bastante cuidado e principalmente com criança, ficar atento aos sinais. Crianças, quem tem animais, eles dão sinais, principalmente de que tem um escorpião ou algum animal peçonhento em casa. Que deve ser assustador você ir num quarto andar de um prédio, você deparar com o escorpião dentro da sua casa, até você entender como que aquele escorpião foi parar na sua casa. É importante ter todo um cuidado. Você falou que o escorpião mais comum aqui em Barbacena é escorpião amarelo. Ele é um escorpião muito perigoso. E como que é a proliferação dele? Ele é um dos escorpiões que está entre os 5 escorpiões de importância médica no Brasil. Então, ele realmente, muitos dos acidentes, uma porcentagem alta dos acidentes no estado, no país, com esse escorpião amarelo, devido à sua grande facilidade de se reproduzir. Então, quando ele encontra um local onde ele encontra tudo aquilo que é disponível para ele com facilidade grande, ele se reproduz. E ele tem uma diferença entre os outros,
que ele só tem escorpiões fêmea. Então ele se reproduz sozinho, digamos assim, né? Em palavras mais simples, ele reproduz sozinho. O óvulo dele tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então é muito fácil a reprodução dele. Então se ele encontra um local que está ok para ele, ele tem alimentação, ele tem abrigo, porque por ele ser um animal peçonhento de característica noturna, né? Ele sai para caçar à noite, para procurar as presas, enfim. Durante o dia ele se esconde, né? E quando ele esconde em locais, principalmente como a gente citou, de lixos, entulhos, encontra lá tudo aquilo favorável, condição favorável para eles, se reproduz de uma forma muito rápida, né? São muitos filhotes, são mais centenas de filhotes que vão infestando cada vez mais aquele local, se não for limpo da forma adequada, né? Eu confesso para você que é uma coisa um pouco assustador, né? Mas não, esse escorpião amarelo são todas fêmeas, não precisa do macho para se reproduzir e chega a produzir cada fêmea 200 escorpiões, é uma coisa um pouco assustadora. Eu fico assustado com isso tudo, porque eu sou um pouco medroso com relação a isso, mas todo cuidado é pouco. Então, sim, é um animal que vive na mata, não é isso, Jonda? E que vem para a cidade porque encontra essa facilidade. Lixo, abrigo, alimento. Isso. O que acontece, o local dele mesmo é ali naquela local de mata. Isso explica um pouco também pela onde ele apareceu ali, que é uma região onde tem um pasto muito grande, onde tem uma área muito grande aberta, né? Com bastante mato, enfim, naquele local. Então ele fica lá. Como ele encontrou essas condições, esse lixo, porque principalmente de todos os insetos, que ele se alimenta de insetos pequenos, né? De pequenos insetos, enfim, pequenos roedores. Então ele se alimenta disso, de aranhas. Mas o que ele mais consome, digamos que a comida predileta do escorpião, é a barata. E a gente sabe que a barata, ela aparece realmente onde tem lixos, bueiros muito abertos, enfim. Então, se encontra muita barata, é sinal de que pode aparecer escorpião. Então, esse é um problema que acaba agravando mesmo essa questão, essa condição. E uma coisa interessante é que as pessoas que têm, por exemplo, residências, ele não tem, na verdade, nenhum predador natural. Ele não tem nenhum predador natural. Só que já é conhecido, né, de conhecimento de todos, que, por exemplo, quem tem galinha em casa, por exemplo, a galinha ela se alimenta do escorpião, ela afasta esses escorpiões. Então só a galinha, pequenos lagartos, então isso tudo afasta a presença do escorpião em casa. Então quem tem, por exemplo, quintal que tem uma galinha em casa, ou enfim, nessa linha assim, realmente ele não vai ter escorpiões lá, porque ela acaba sendo um predador, não sendo um predador natural, mas ela acaba afastando também essa população de escorpião em casa. Então, além de uma grande reprodução, no caso desse escorpião amarelo, não tem quem consome este escorpião, não tem essa cadeia alimentar, porque ele alimenta seu prato predileto, é a barata. Ele ajuda a diminuir o número de baratas, mas ele reproduz e não tem quem diminui a essa população aí dos escorpiões, e aí tem que ter todo esse cuidado mesmo, né? É por isso que a gente sempre fala da importância de você dar destino correto ao seu lixo. Porque se aparece muito, a culpa é de quem mora naquela região, que não dá o destino correto a este lixo e que acaba atraindo não só os escorpiões, também baratas e outros animais peçonhentos e causam sérios problemas, que às vezes pode ser até fatal. No caso, aqui em Barbacena, no ano passado, foram 2 pessoas vítimas de picadas de escorpião e também não foram nada grave, né? Isso, 2 pessoas foram picadas, foram encontradas na roupa deles, os escorpiões, eles notaram, não foram graves, não foram acidentes considerados graves, então eles foram medicados, enfim, liberados. Quando tem um caso que é médio ou grave, né, ele é necessário ele tomar o soro anti-escorpiônico ou anti-aracnídeo, porque o escorpião é um aracnídeo, né, da classe das aranhas. Então, quando é necessário, no caso de um acidente de médio ou grave porte, é necessário
Toma esse sentido. medicamento, Isso, né? tomar esse sentido, ele tem que tomar. E geralmente é distribuído pela Secretaria Regional de Saúde, a população. Aí, no caso, a Secretaria de Saúde entra em contato com a Secretaria Estadual, né, para poder mandar no caso, um antídoto para você. Procurar um médico é fundamental quando você foi vítima de uma picada de escorpião, tem que ser imediatamente. Isso, e vai notar realmente uma dor grande no local. Porque como ele inocula o veneno por na cauda dele tem um agulhão, a gente chama de agulhão, né, que é onde ele inocula o veneno, é bastante doloroso. Então, a pessoa percebe justamente que foi picado por um escorpião, por causa da intensa dor. E aí, quando vai checar nas roupas, geralmente já percebe que cai o escorpião, enfim. E aí eles já percebem isso. Então, e tem que correr mesmo na unidade de base de saúde ou já no pronto atendimento mesmo, para poder explicar que foi picada de escorpião. Porque aí tem alguns sintomas que você sente primeiro a dor, quando é mais leve, né, você sente principalmente a dor, talvez um pouco de taquicardia, enfim, no momento ali da picada. Casos mais graves podem gerar taquicardia, a respiração fica muito ofegante, altera a pressão. E aí pode vir, no caso, a ter problema respiratório, que no caso das doenças, no caso grave, por exemplo, do acidente grave, a pessoa pode chegar à morte por causa dessa deficiência na respiração que acontece, no caso de um acidente grave. E não foi o caso nosso aqui em Barbacena. Os 2 casos foram leves, todos eles já estão bem. Graças a Deus. Além dessa espécie de escorpião amarelo, nós temos uma outra que é muito comum em Barbacena, qual que é? É o escorpião marrom. Também tem as mesmas características do escorpião amarelo. Ele não aparece tanto quanto o escorpião amarelo, ele não tem essa capacidade de reprodução que o escorpião amarelo tem, mas ele também é encontrado pelos mesmos fatores que o escorpião amarelo apresenta, né? Todos esses fatores. Então, o escorpião marrom, ele também tem essas mesmas características, só que ele é mais difícil encontrá-lo aqui, porque você encontra mais o amarelo. Tá, esse, por exemplo, se reproduz sozinho ou não? Não, ele precisa do escorpião fêmea e macho. Menos mal, porque a produção é menor, menos assustador, né, para todos nós. Barbacena também tem, nessa época do ano, é importante ter todo cuidado, porque essa invasão dos animais peçonhentos, ela é maior. Nessa época do ano, a gente vê um aumento muito grande de acidentes com animais peçonhentos. Em questão do sol, do clima, né? Ter esse clima quando está muito quente, né? Como eles vivem muito fechados, eles saem à noite. E aí a gente tem essa noite no verão, geralmente as noites muito iluminadas, ou seja, e noites muito quentes, né? Então eles saem para caçar à noite, e esse momento, e durante o dia, eles escondem mesmo em casa, né? Então é um perigo maior, porque as pessoas às vezes estão em casa, não se preocupam com o que está, como que está colocado na roupa, enfim, ou como que está se proteger em casa, né? Então acaba que nessa época do ano, tem um aumento muito grande de acidentes com animais peçonhentos, porque as pessoas saem mais também, né? Do lado de fora, vão passear, ou seja, vão em busca de cachoeiras, as pessoas vão mais no quintal das casas, e aí acabam se acidentando por conta desses passeios a mais também. E à noite, geralmente, às vezes a gente não consegue ver tanto, né? Às vezes uma aranha é tão pequena que ela às vezes passa despercebida, quando você já vê, ela já te picou, porque está ali na sua casa, um sapato que você vai calçar, uma roupa que você vai pegar no seu armário. Então é importante ficar bem atento mesmo nesse período do ano, né? Que para não seu período de verão aí, de férias, não seja um problema devido a acidentes com esses animais peçonhentos. Nós te agradecemos, Júnior, por estar aqui com a gente falar desse assunto que é tão importante, né, e trazer essas orientações preventivas para a população.
principalmente nesta época do ano, principalmente que as crianças estão mais em casa, as crianças estão mais no terreiro, nas ruas brincando, né? Então é importante os pais estarem atentos, né? E as crianças, elas são muito aventureiras, né? Então, principalmente as crianças muito pequenas, elas veem o animal peçonhento no chão, elas com um bichinho, uma coisa que vai com a mão mesmo e acaba se acidentando. Então, tomar realmente todas essas precauções, dar destino certo para o lixo, principalmente, porque o lixo é o principal fator que atrai esses animais peçonhentos para dentro de casa. Então, manter sempre a casa limpa, manter o quintal limpo, que assim você consegue visualizar também se tem algum animal peçonhento ou não na sua casa, na sua residência. E se tiver qualquer dúvida ou aconteceu algum acidente, quer saber, encontrou, a gente precisa identificar, procurar saber mais informações, a gente na Vigilância Epidemiológica a gente está disponível, também tem o telefone de contato nosso, que é o 3339-2189, 3339-2189, que é só entrar em contato com a gente, que a gente pede um especialista para poder ir na residência e, se for o caso de capturar um animal, um desses animais peçonhentos, ou orientar, né, mesmo sobre como proceder, a gente está sempre à disposição. Então está aí, né? Qualquer dúvida, a Vigilância Epidemiológica do município está aí à disposição para te ajudar, às vezes pegar esses animaizinhos aí, tem toda uma técnica, então você não deve se aventurar para que você não seja a vítima, e aí às vezes pode ser até uma coisa fatal. Todo cuidado é pouco nesse momento. Obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço pela nossa entrevista. Conta sempre conosco. Ok, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.